bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos comentar sobre o recurso de apelação contra a decisão dos jurados. No final da segunda fase, lá em plenário, os jurados vão fazer a votação dos quesitos e o juiz-presidente vai proferir a sentença, absolutória ou condenatória, e as suas particularidades. Contra essa decisão, seja ela absolutória ou condenatória, existe a possibilidade do recurso de apelação, com base lá no artigo 593, inciso 3, alíneas A a D, cabendo ao advogado decidir qual dessas alíneas vai utilizar. E é sobre esses fundamentos, sobre esse recurso de apelação, que nós vamos fazer a aula de hoje. Iniciando aqui prazo e fundamento. Bom, fundamento, artigo 593 do Código de Processo Penal, e aí cabe a parte decidir qual das alíneas vai utilizar com base no que de fato aconteceu no caso concreto. Qual que é o prazo para a interposição do recurso de apelação contra a decisão dos jurados? Segue a regra geral 5 dias. Contudo, é importante explicar uma coisa. Quando, ao final do plenário, ao final do julgamento, o juiz-presidente ele vai ler a sentença, geralmente ele consta que as partes já saem intimadas. Logo, a defesa ela não vai receber uma intimação da sentença. Ali, depois que o juiz-presidente já faz a leitura do veredito, dos quesitos, da sentença condenatória ou absolutória, ele já consta que as partes são intimadas. Então, no caso concreto, o advogado não vai lá na frente receber uma intimação da sentença para que aí comece a contar o prazo para recorrer da decisão. Então, ele já sai intimado em plenário. Imagina que a parte foi intimada no dia 5. Aliás, a sessão acabou no dia 5, tá? Encerramento. Dia 5, quarta. Encerramento dia 5. Dia 5 foi encerrado a sessão do Tribunal do Júri, o réu foi condenado. Numa quarta-feira. Então, a defesa já sai intimada dessa decisão, assim como o réu, no próprio dia 5, porque o juiz-presidente vai fazer a leitura da sentença perante eles e vai constar que as partes já saem intimadas. Logo, o primeiro dia do prazo para a interposição do recurso, que é de 5 dias, vai começar a contar na quinta, se for dia útil. Agora, imagina só que no dia 5 foi sexta. Qual que é o primeiro dia do prazo? Como é um prazo processual penal, dia 5 encerrou o julgamento. É sexta. Começa a contar a partir do próximo dia, porque a intimação aqui, intimação das partes já ocorre lá em plenário. Então, se sexta aconteceu o júri, encerrou na sexta mesmo, ao final o juiz-presidente fez a leitura da sentença, no próprio dia 5 ali, na sexta-feira, as partes já saem intimadas. Logo, o prazo vai começar a contar no próximo dia, se útil. Próximo dia 6, sábado, vai começar a contar? Não. 7, domingo, vai começar a contar? Não. 8, segunda, vai? Sim. 8, segunda, se for dia útil, às vezes tem um feriado na segunda, mas se segunda não for feriado, for um dia útil normal, começa a contar o primeiro prazo na segunda, dia 8. Isso para você que está advogando na prática, né? Agora, para você que vai fazer a prova do OAB, você tem que ficar atento ao exercício se ele fala para você que as partes já saíram intimadas da sentença ali em plenário. Geralmente é o que acontece na prática. Ou se vai fornecer uma data de intimação. Tá? Mas deve-se ficar atento ao seguinte, se as partes saírem intimadas ou não já da sentença do juiz-presidente em plenário. Princípio da soberania dos vereditos. Esse princípio diz o seguinte, é soberana a decisão dos jurados. Então, a decisão dos jurados é intangível, ela não pode ser alterada. Contudo, há uma mitigação desse princípio da soberania dos vereditos com base no recurso de apelação, porque o recurso de apelação ele pode mitigar esse princípio. Em que pese é soberana a decisão dos jurados, ela pode ser revista? Pode, dependendo ali do inciso, aliás, da linha, né? A linha, se eu não me engano, a linha B e C permite ao tribunal fazer a correção se mínima. Agora, quando há uma nulidade ou decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a linha A e D do artigo 593, inciso 3º, vai se realizar um novo julgamento. Então, vai se afastar a decisão que até então era soberana
e o réu vai ser submetido a novo julgamento. Isso nós vamos comentar mais para frente também. O que eu quero que vocês guardem é princípio da soberania dos vereditos. A decisão dos jurados é soberana, mas esse princípio não é absoluto. Ele é mitigado, pois há a possibilidade do recurso de apelação e, dependendo da linha, o réu pode ser submetido a novo julgamento cassando-se essa decisão já proferida. Tá? De tudo isso que eu falei, o que você deve armazenar? Princípio da soberania dos vereditos. A decisão dos jurados é soberana, mas esse princípio é absoluto? Não, porque comporta a exceção que é do artigo 593 do recurso de apelação. Tá? Isso que eu quero que vocês guardem. Outro ponto importante também sobre o recurso de apelação é a devolução da matéria, que fica limitada ao fundamento do recurso. O artigo 593, ele tem quatro linhas, A, B, C e D. Vou citar duas aqui. A, nulidade, quando houver uma nulidade após a pronúncia, e decisão do júri. Decisão do júri manifestamente contrária às provas dos autos. Vou citar essas duas aqui, tá? Imagina só que a defesa fez a interposição do recurso de apelação com base na linha A. Então foi lá na peça, inseriu, olha, interpõe recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3, a linha A. A linha A. Suscitando, então, a nulidade. Quando das razões, que são os fundamentos pela qual a defesa quer a alteração, o advogado quer a alteração dessa decisão que foi proferida, se fez a interposição do artigo 593.3, a linha A, falando que existe uma nulidade, vai ter que fundamentar a nulidade. Não pode fazer a interposição do recurso de apelação com base no artigo 593.3A e lá na frente fundamentar que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Não. Por quê? O recurso de apelação, quando interposto, a devolução da matéria fica limitada ao fundamento do recurso de apelação. Se o fundamento do seu recurso de apelação foi 593.3A, você vai ter que fundamentar que existe uma nulidade. Você não pode ingressar com o recurso de apelação 593.3A, que trata sobre nulidade, e argumentar que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Tá? Então, primeiro ponto importante, devolução da matéria fica limitada ao fundamento do recurso. Fica limitada a devolução da matéria, fica limitada à linha que foi inserida no recurso de apelação. Certo? Então, vamos imaginar o contrário, que o recurso de apelação contra a decisão dos jurados foi com fundamento na linha D, que é a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e nas razões, quando ela for redigida, a defesa vai lá e coloca que existe nulidade após a pronúncia. Não. Devolução da matéria fica limitada à linha inserida dentro do recurso de apelação. Tá? Primeiro ponto importante. Devolução da matéria fica limitada ao fundamento do recurso. Se for a linha A, tem que fundamentar nulidade. Se for a linha D, decisão manifestamente contrária à prova dos autos. E assim sucessivamente com relação à linha B e C. E aí eu vou ler aqui para vocês, ó. A matéria a ser devolvida ao conhecimento do tribunal fica restrita à fundamentação do recurso. Existe até essa súmula aqui do STF que diz o seguinte: o efeito evolutivo da apelação contra a decisão do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Logo, estou sendo repetitivo, chato, mas isso é importante. Logo, interposição 593.3A tem que fundamentar a nulidade. Não pode 593A que trata nulidade e manifestar a decisão do júri manifestamente contrária à prova dos autos. Para você que está fazendo a prova da OAB, se você não colocar a linha e a fundamentação correta, você vai perder pontos. Mas e quem está divulgando na prática? Olha, eu fiz o recurso de apelação com base no 593.3, só que eu não fiz uma indicação expressa do dispositivo legal na qual estou me fundamentando. Isso vai acarretar prejuízo? Depende. Há entendimento jurisprudencial que é o seguinte:
A falta de expressa indicação do dispositivo legal na qual se funda a apelação não se constitui em fator que impeça o seu conhecimento, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o recurso e as pretensões dos recorrentes estejam perfeitamente delineadas. Repetindo, você que está fazendo a prova da OAB, aposto não colocar, você vai perder ponto. Se for fazer um recurso de apelação contra a decisão dos jurados, vai ter que colocar o fundamento adequado, senão você vai perder ponto. E você que está advogando na prática, esqueci de fazer a menção expressa do dispositivo legal na qual estou fundamentando o meu recurso. Vai acarretar prejuízo? Não, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o recurso e as pretensões dos recorrentes estejam perfeitamente delineadas. Esqueceu, não fez a menção expressa, mas se dentro do seu recurso aconteceu isso aqui, né, nas razões se encontram os fundamentos que ensejaram o recurso e as pretensões dos recorrentes estejam perfeitamente delineadas, não tem problema. Vai ter algum tipo de prejuízo? Não, não vai ter. Se encaixar nessa possibilidade aqui. Se não se encaixar aqui, aí você vai ter problema com o seu recurso de apelação. Tá? Encaixando aqui não tem problema, certo? Então, devolução da matéria fica limitada ao fundamento do recurso. Fez na linha A, tem que fundamentar a linha A. Fez a interposição na linha D, tem que fundamentar a linha D. Não pode haver essa mistura. Aqui eu separei também, ó, para vocês compreenderem como que se segmenta o tribunal do júri. Vamos lá. Existem duas fases, a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase, ao final dela, não existe uma sentença condenatória ou absolutória. Basicamente, e só assim, o juiz pode se pronunciar em 4 vertentes, né? Pode proferir a decisão em 4 vertentes. Pode ser decisão de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição. Essas são as decisões possíveis ao magistrado na primeira fase, porque não, ao final dela não existe uma sentença condenatória ou absolutória. A absolutória, a não ser que seja essa absolução sumária. Tá, com exceção da absolução sumária, não existe uma sentença condenatória já com a imposição de pena. O que pode acontecer? Ao final da primeira fase, o magistrado vai fazer uma sentença de pronúncia. O que é pronúncia? Determina que o réu seja julgado pelo tribunal do júri. Impronúncia, quando ele decide que, no caso, ele não estão reunidas provas suficientes e que o réu não deve ser julgado pelo tribunal do júri, aí vai ocorrer a impronúncia. A desclassificação, quando ele entende que houve a prática do delito, mas não é um delito doloso contra a vida, ou seja, não é de competência do tribunal do júri. Então ele vai dar uma sentença desclassificando o delito para outro, remetendo o processo para vara competente. Se de repente não é um crime, ao invés do homicídio doloso, constatou-se que foi um homicídio culposo, esse processo vai ser remetido para uma vara criminal residual. Não vai ficar na competência do tribunal do júri. Ou, por último, pode também ocorrer a absolvição sumária. O juiz entende que, no caso, existem provas e elementos suficientes de que o réu não praticou o delito. Então, pode realizar também a absolvição sumária. Essas são as 4 decisões possíveis ao final da primeira fase. O juiz só pode decidir nessas 4 possibilidades aqui. Pode exarar uma sentença de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Qual é o recurso cabível contra cada uma dessas decisões? Contra a pronúncia, rese, recurso em sentido estrito, esse é o fundamento. 581, inciso 4 CPP. Quanto à desclassificação, também cabe o rese, recurso em sentido estrito, 581, 2 do CPP. Contra a decisão de impronúncia, que determina que o réu não vá para julgamento perante o tribunal do júri, cabível a apelação, artigo 416, e contra a absolvição sumária, decisão que absolve sumariamente o réu, também cabe a apelação com base no mesmo artigo 416 do Código de Processo Penal. Já na segunda fase, deixa eu dar um enter aqui para ficar aí. Já na segunda fase, aí sim, temos o julgamento pelos jurados e ao final a sentença absolutória ou condenatória já com a imposição de pena. A segunda fase, decisão dos jurados, absolvição ou condenação. Contra essa segunda fase aqui eu tratei da primeira fase. Primeira fase. Na primeira fase, os recursos cabíveis são esses aqui, dependendo da decisão que o juiz toma.
Já na segunda fase, independente da decisão, se absolvição ou condenação, o recurso cabível é a apelação. Aí você pode fazer o recurso de apelação com base na linha A, B, C ou D, dependendo do fundamento. Esses fundamentos nós já vamos explicar mais à frente. O importante aqui é o seguinte: contra a primeira fase, qual o recurso cabível? Depende da decisão do juiz. Pronúncia, rese, recurso em sentido estrito, aqui o fundamento. Se for uma decisão de impronúncia, apelação, aqui o fundamento. Se for uma decisão de desclassificação, rese, 5812. Se for uma decisão de absolvição sumária, apelação, 416. E na segunda fase, que já é o julgamento lá pelos jurados, só recurso de apelação, a depender do fundamento, você vai utilizar uma das alíneas do inciso terceiro. Aqui eu coloquei também, de maneira resumida, esse recurso de apelação, caso o recurso de apelação seja provido, dependendo da linha utilizada para a interposição do recurso, pode acontecer ou não novo júri. Então, quando o recurso ele é interposto com base na linha A e D, que é nulidade e decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, se o Tribunal de Justiça, até por respeito ao princípio da soberania dos vereditos, o que vai acontecer? O Tribunal de Justiça pode determinar um novo júri. Então, se der provimento nas alíneas A e D, então, interpôs recurso com base na linha A e D, e o tribunal dá provimento ao recurso, vai determinar a realização de novo júri. Agora, quando o recurso de apelação contra a decisão dos jurados, ele é interposto com base nas alíneas B e C, o próprio tribunal pode fazer a correção da pena imposta. A linha B, quando a decisão contraria lei expressa, e na C, quando há injustiça na aplicação da pena. Nós já vamos analisar cada uma delas. O importante é saber o seguinte: quanto à segunda fase, então, só é cabível o recurso de apelação quanto à decisão lá proferida na segunda fase. O fundamento da sua interposição vai depender da linha na qual você vai se basear, vai depender, aliás, do que aconteceu, se houve uma nulidade, se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, se a sentença do juiz ela é contrária à lei expressa, ou se houve injustiça no tocante à aplicação da pena. Vai depender. Você vai utilizar uma dessas alíneas aqui para fundamentar o seu recurso de apelação. Se for dado provimento no seu recurso de apelação interposto com base na linha A e D, vai acontecer novo júri. Se for dado provimento ao seu recurso de apelação interposto com base na linha B e C, o que vai acontecer? Correção da pena por parte do tribunal. Vamos então agora comentar propriamente das hipóteses de cabimento. 593A. Quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. A pronúncia, ela encerra a primeira fase. Lembra aqui, ó? Qual que é uma das decisões possíveis do juiz? É a pronúncia. Quando ocorrer nulidade após a pronúncia, pronunciou, determinou que ele seja julgado pelo tribunal do júri. Aconteceu uma nulidade posterior à pronúncia, você pode se utilizar do recurso de apelação com base na linha A, dizendo que houve uma nulidade. Exemplos. A falta de intimação da decisão de pronúncia, a falta de notificação do réu para a sessão de julgamento, a inexistência do número mínimo de 15 jurados para a constituição do júri, porque desses 15 jurados vão ser sorteados os jurados que de fato vão compor o conselho de sentença, são 7 jurados. Então tem que ter lá no plenário no mínimo 15, desses 15 vão sair o número, os jurados para compor o conselho de sentença. Então no mínimo deve ter 15 desses 15 para serem sorteados aqueles que vão compor. Se no dia da sessão do julgamento não houver pelo menos 15 jurados para serem sorteados, aí há uma infringência ao artigo 463, que determina no mínimo a presença de 15 jurados. Ausência de acusação ou defesa em plenário, quebra da incomunicabilidade dos jurados. Então essas são situações aqui, exemplos que podem acarretar a nulidade, e essa nulidade está presente após a pronúncia, já acontece numa segunda fase do processo tribunal do júri. Detalhe importante é o seguinte: se a nulidade for relativa ou absoluta. Se ela for relativa, deve ser suscitada assim que anunciado o julgamento e apregoado às partes. Isso que determina lá o artigo 571(5) do CPP. Por quê? Se a nulidade é relativa e a parte não suscita ela no tempo adequado, no momento adequado,
pode ocorrer a preclusão. Então, nulidade relativa, se não suscitada no momento adequado, e qual que vai ser o momento? Previsão lá do artigo 571, 5 do Código de Processo Penal. Se essa nulidade relativa não é suscitada no momento adequado, pode ocorrer a preclusão. Então, a parte, apesar de ocorrer essa nulidade, não vai poder arguir ela em um recurso de apelação. Se absoluta a nulidade, é este também o momento oportuno para a sua arguição. Contudo, não tendo sido acolhida pelo juiz-presidente, pode ser novamente suscitada em sede preliminar na apelação a ser interposta contra o julgamento. Ocorreu uma nulidade, você vai utilizar a linha A, 593, a linha A. Tá? Aconteceu a nulidade, a linha A você vai utilizar para a interposição do recurso. Agora, você tem que detectar também se a nulidade ela é relativa ou absoluta. Se ela for relativa, tem um momento adequado para você fazer a arguição dessa nulidade. 571.5 do CPP. E se o juiz indeferir, aí você, como você já suscitou e arguiu ela no momento adequado, lá do artigo 571, se o juiz-presidente indefere, você pode utilizar desse fundamento para fazer o seu recurso de apelação, dizendo que houve uma nulidade após a pronúncia, você suscitou ela no momento oportuno e o juiz não acatou. E aí você vai fazer novamente o recurso de apelação, dizendo que houve nulidade após a pronúncia e que ela foi arguida no momento adequado, conforme prevê o artigo 571. Então, nulidade relativa, ela tem que ser arguida no momento adequado, sob pena de preclusão. Já não acontece isso com a nulidade absoluta. Agora, a nulidade relativa deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de reclusão. Qual é o momento oportuno? Artigo 571.5 do CPP. Tá? A nulidade absoluta também deve ser suscitada no mesmo momento, mas depois, posteriormente, você pode arguir ela novamente no recurso de apelação, porque ela é absoluta. Reconhecida a nulidade, impõe-se, por consequência, a realização de novo julgamento ou renovação dos atos inquinados de nulos. Então, conforme eu repassei aqui, se é dado provimento ao seu recurso de apelação interposto com base no artigo 593.3a, vai acontecer o quê? Novo júri. Tá? Então, artigo 593, ocorreu nulidade após a decisão de pronúncia, o que vai acontecer? Novo júri. E a linha B? Então, aqui ocorreu nulidade após a pronúncia. Já a linha B, quando for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Olha só. Na linha B, o que vai ser combatida é a sentença proferida pelo juiz. Não vai ser combatida a decisão dos jurados. Na linha B, então, você vai combater a sentença do juiz. Quando a sentença proferida pelo juiz, ela é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Vou ler aqui para vocês para trazer mais luz a essa explicação. Vale observar que o erro aqui mencionado é do juiz togado e não dos jurados, porque ele decidiu contrário à lei expressa ou à decisão dos jurados, pelo que se admite a apelação sem que se afronte o princípio da soberania dos vereditos. Aqui o Tribunal de Justiça, acolhendo o recurso, não manda o réu a novo júri, conforme eu expliquei aqui para vocês. Haverá novo júri? Não, apenas a correção aqui, 593.3b. Vamos voltar lá. Faz apenas tudo ao vivo aqui, tudo ao vivo, tem alguns erros aqui. Aqui o Tribunal de Justiça, acolhendo o recurso, não manda o réu a novo júri, mas apenas corrige essa redação adequada. Aqui o Tribunal de Justiça, acolhendo o recurso, não manda o réu a novo júri, mas apenas corrige o equívoco, verificado na sentença. Então aqui, o que está sendo combatido? A decisão do juiz. Porque os jurados, eles não fazem a imposição de pena. Eles só decidem sim ou não, se decide condenar ou não, se decide afastar qualificador ou não. É uma decisão de foro íntimo, então os jurados não precisam justificar o porquê daquela decisão. Depois que eles decidem, por exemplo, condenar por homicídio qualificado, decidem também que no caso está presente a qualificadora, tudo isso vai para a mão do juiz e o juiz vai fazer a dosimetria e a aplicação da pena. E na linha B, o recurso de apelação vai combater a sentença do juiz. Por quê? Porque ela foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Exemplos.
Quando os jurados reconhecem a ocorrência do chamado homicídio privilegiado, e mesmo assim, deixa o juiz de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no artigo 121, parágrafo 1º. Vejam só, os jurados reconheceram, olha, de fato, houve um homicídio privilegiado no caso. O que acontece no homicídio privilegiado? Há uma diminuição da pena com base no parágrafo 1º do artigo 121. Então, o juiz, ao proferir sentença, ao fazer dosimetria, ele não aplica essa diminuição. Ou seja, a decisão dele está indo contra a decisão dos jurados. Então, quando a decisão do juiz vai contra a decisão dos jurados, é cabível a interposição do recurso de apelação com base na linha B, porque o juiz ele está decidindo contrariamente à decisão dos jurados. O combate aqui, então, é contra a decisão do juiz e não dos jurados. Outro exemplo, a sentença do juiz, nesse caso, foi contrária à decisão dos jurados. Tá. Outro exemplo é quando o juiz, contrariamente à lei, reconhece uma circunstância agravante não prevista na lei, como o fato de ter cometido o agente crime contra sua noiva com base no artigo 612 do CP. Então, outro exemplo aqui. O juiz, contrariamente à lei, aplica, no caso, uma circunstância agravante prevista lá no artigo 612. Essa questão da noiva e do cônjuge foi objeto de julgamento nesse HC aqui, julgado lá pelo STJ. Deixa eu colocar aqui, STJ, HC 23.419, PB, que é o Estado, relatoria ministro Paulo Medina. Aqui, nesse caso aqui, ele foi um caso prático, aconteceu isso mesmo. O juiz na sentença, ele, contrariamente à lei, ele reconheceu uma circunstância agravante, porque o agente cometeu um crime contra a sua noiva, e o artigo 612 do CP traz uma circunstância agravante quando o delito é praticado em desfavor de cônjuge. Só que no julgamento desse habeas corpus aqui, entendeu o seguinte: a noiva, apesar de ser noiva, ainda não pode ser considerado como cônjuge do autor do delito, porque eles não casaram. Legalmente, não foram lá em cartório e não casaram. Então, ela, na situação de noiva, não pode ser considerado como cônjuge. Dessa maneira, o juiz, na dosimetria da pena, aplicou ao caso a circunstância agravante de ter o agente cometido o crime contra cônjuge, previsto lá no artigo 612. Só que nos autos, na verdade, ele não cometeu contra o cônjuge, foi contra a noiva. E quando ela é noiva, segundo o entendimento exarado nesse habeas corpus, não pode ser considerado como cônjuge. Dessa maneira, a sentença do juiz foi contrária à lei expressa. No caso, ele fez uma analogia em Malam Partem, estendeu esse conceito do cônjuge para a noiva também, e a noiva sequer assinou qualquer documento do cartório já atestando que, de fato, na data da prática do delito, eles estavam casados. Então, ela não poderia ser considerada como cônjuge dele. Então, dessa maneira, nesse HC aqui, o entendimento foi de que houve uma analogia em Malam Partem, o juiz ele decidiu de maneira contrária à lei expressa, porque o artigo 612 fala em cônjuge, e ela, por ser noiva, não poderia ser cônjuge. Aliás, ela não é cônjuge. E houve uma analogia em Malam Partem, e o habeas corpus foi deferido para afastar essa circunstância agravante. Lembrando, se for dado provimento à linha B, o que acontece? Vai acontecer a correção pelo próprio tribunal. Não vai ser submetida a novo júri, lá o próprio tribunal pode fazer a correção. Tá? Então, a linha A, nulidade após a pronúncia. A linha B, combate a decisão do juiz, que é contrária à lei expressa ou contrária à decisão dos jurados. Exemplos, os jurados aqui decidem por aplicar a diminuição do homicídio privilegiado e o juiz nada consta na sentença dele. Ou o juiz, quando dá dosimetria, porque é o juiz que faz, não os jurados, ele entende a aplicação aqui no exemplo que eu trouxe, da circunstância agravante, porque a gente cometeu crime contra a noiva, com base lá no 612 do CP, que fala crime é uma circunstância que agrava a pena quando o crime é praticado contra cônjuge. E aí, nesse julgamento aqui, decidiu-se que a noiva não é cônjuge. Houve analogia em Malam Partem, o que é vedado, e aí foi dado provimento a esse habeas corpus para fazer a retificação. Então, o próprio tribunal fez a correção e afastou, então, essa circunstância agravante. Letra C, ela já é um pouco mais subjetiva. Enquanto na letra B a gente tem uma sentença
do juiz que ela é contrária à lei expressa e à decisão dos jurados, é claro, dá para você perceber ali que ela vai contra a lei e a decisão dos jurados, os jurados decidem uma coisa, a sentença decide outra. Na letra C é um pouco mais subjetivo. Por quê? Quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Novamente, aqui nós estamos combatendo a decisão do juiz, não dos jurados. Neste caso, há um erro ou injustiça na aplicação da pena, como, por exemplo, no caso do agente que é primário de bons antecedentes e teve sua pena fixada muito acima do mínimo legal. Imagina que foi um homicídio qualificado, a pena mínima é 12 anos e aí o juiz fixa ela em 16, 17 anos. Vejam que houve uma elevação da pena mínima muito grande para alguém que é primário de bons antecedentes. É claro, existem qualificadoras, existem outras situações também que pode agravar a pena. Mas eu quero que vocês entendam que é uma questão um pouco mais subjetiva do que a linha B. Tanto na linha B como na linha C, combate-se a decisão do juiz na fixação da pena. A B ela é mais clara de ser percebida, porque o juiz ele vai de encontro à lei, então ele profere uma decisão contrária à lei expressa, a lei determina uma coisa e o juiz faz outra, ou o juiz decide, bota na sentença lá, e ele decide contrariamente à decisão dos jurados. Os jurados, de repente, votam para afastar uma qualificadora e o juiz não afasta na decisão dele. Então, é uma decisão que vai de encontro à decisão dos jurados. É uma situação mais fácil de concluir dentro do caso. Agora, essa aqui ela é mais subjetiva. Quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, tanto pena como medida de segurança. Então imagina que foi aplicada uma medida de segurança ao inimputável, mas percebe-se que ela é desproporcional aos fatos que aconteceram e à própria situação do inimputável. Então o recurso de apelação pode ser interposto na linha C quando houver esse erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. A aplicação da pena é a imposição, a dosimetria, vai verificar o quanto de pena foi aplicado e às vezes ela pode ser injusta naquela situação. Tá? Ou alguma circunstância que foi inserida ali e parece que ela é injusta no caso. Então a linha C, erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança. Tá? Diferentemente da linha B, que quando o juiz profere uma sentença que vai contraria a lei expressa ou a própria decisão dos jurados. Percebam, é um pouco mais subjetivo a questão da interposição do recurso com base na linha C. Quando houver injustiça, você verifica ali a situação do réu que ele é primário de bons antecedentes, mas houve uma elevação da pena mínima, e fixada definitivamente ao final, houve uma elevação muito alta para alguém que é primário de bons antecedentes. Então pode perceber ali uma injustiça no tocante à aplicação da pena. Tanto a aplicação da pena como medida de segurança. A linha D é a com mais incidência. Por quê? A linha D, ela ataca a decisão dos jurados. A exemplo da linha A, quando há uma nulidade posteriormente à pronúncia, a linha D também, ela se faz presente quando há uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e assim como a linha A, se o recurso de apelação for deferido, o réu vai ser submetido a novo julgamento, a novo júri. Tá? Então, a linha A e B, se o recurso de apelação for provido, leva-se à realização de novo júri. Se for provido o recurso de apelação com base na linha C e D, o próprio tribunal pode fazer a correção do erro na sentença, que é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, ou quando houver injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança. Já a linha D leva a novo julgamento. A linha D, quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. A linha A, quando houver uma nulidade. Na linha B e C, ataca-se a sentença do juiz-presidente, o que foi fixado. E na linha D, que é a última possibilidade de recurso, ataca-se a decisão dos jurados. Na linha B e C, não. Ataca-se a decisão do juiz. Agora, na linha D, aí ataca-se a decisão dos jurados. Essa hipótese com maior incidência dos recursos de apelação com a decisão do júri. Caso o tribunal reconheça que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, determinará a realização de novo júri, não podendo absolver ou condenar o apelante sob pena de ferir o princípio da soberania dos vereditos. Nessa decisão aqui,
para que o recurso de apelação na linha D seja provido, é importante demonstrar que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Um exemplo, ficou perfeitamente demonstrado, por exemplo, que o réu agiu em legítima defesa. Que de repente, aquele que iria cometer o roubo pulou dentro da casa, foi até o réu agiu de maneira moderada, com os meios que estavam ao seu alcance para repelir uma injusta agressão que estava acontecendo naquele momento. Vejam que há o preenchimento de todos os requisitos da legítima defesa. Mesmo assim, mesmo sendo comprovada essa hipótese da legítima defesa, os jurados decidem por não acatar o pedido da defesa e condenam o réu. Então você pode fazer a interposição do recurso de apelação com base na linha D, dizendo que houve uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que as provas conduzem no caminho de que houve a ocorrência da legítima defesa. Só que os jurados decidiram de maneira contrária, ignorando essas provas e indo na contramão, proferindo uma decisão que colide frontalmente com as provas, ou seja, que não caminha de mãos dadas com as provas dos autos. Outro exemplo aqui, que é mais grotesco, assim, mais clássico, vocês vão conseguir perceber, o réu que confessou durante a fase policial, lá na fase de inquérito, como na primeira e segunda fase do processo. Primeira fase, lá, aquelas 4 decisões que o juiz pode proferir só. Na segunda fase também ele confessou ter sido o autor dos disparos, contudo alega ter agido em legítima defesa. E os jurados, quando a votação dos quesitos, negam ter sido o réu o autor dos disparos. Ora, o réu confessou no inquérito, na primeira e segunda fase, na cara dos jurados lá, de que ele foi o autor dos disparos. De fato, olha, fui eu que atirei. Mas eu atirei em legítima defesa. E os jurados, quando a votação dos quesitos, há um quesito lá, foi o réu o autor dos disparos? E os jurados votam não. Ora, se o próprio réu falou que foi ele, obviamente a decisão dos jurados vai contra a prova dos autos. Por quê? O réu ele admite que foi ele o autor dos disparos em todas as fases. Fica óbvio, então, nessa situação, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Então, fiquem com esses 2 exemplos. Primeiro exemplo que eu dei, há todas as provas de que o réu agiu em legítima defesa, mas os jurados optam em não emplacar essa tese defensiva e condenam o réu, mesmo existindo prova suficiente da legítima defesa. Ou, nesse segundo caso aqui, o réu, ele diz em todas as fases que ele foi o autor dos disparos, mas que teria agido em legítima defesa, e os jurados decidem que ele não foi o autor do disparo. Vejam a contrariedade entre a decisão do júri e as provas. Contudo, se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, imagina só que existe prova que, na verdade, talvez ele não teria agido em legítima defesa. Vamos pegar nosso primeiro exemplo. Falei que existe prova de que ele teria agido em legítima defesa. Mas existem também outras provas que podem concluir que talvez ele não teria agido em legítima defesa. As 2 teses foram apresentadas aos jurados e os jurados optaram em acatar uma delas. Então, quando não fica demonstrado de maneira clara e concisa que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ou que existe prova de que, na verdade, a tese defendida pela defesa ela não tem prova 100% a seu favor, que existem provas que admitem que os jurados podem decidir de maneira contrária à legítima defesa, o recurso de apelação ele não vai ser deferido, não vai ser provido. Então, se são apresentadas 2 teses possíveis dentro do processo, com provas para ambas, e os jurados optam por uma, não é cabível, então, o recurso de apelação com base na decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Então, eu vou ler aqui para vocês, para ficar melhor a compreensão. Se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, ou seja, existe prova que dá base na decisão proferida pelos jurados, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, uma vez que os jurados julgam conforme a sua íntima convicção. Tá? Resumindo a linha D. Resumindo, vamos lá. Quando que é cabível a linha D? Quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. 2 exemplos que eu dei. Ficou comprovado que o réu agiu em legítima defesa, mas os jurados optam em não
aplicar essa tese, essa excludente de ilicitude. E aí condena o réu. Ou o réu que falou durante todas as fases que foi autor dos disparos e durante a votação do veredito, lá dos quesitos, os jurados entendem por votar que ele não foi o autor dos disparos. Vejam que há uma discrepância enorme, que a prova demonstra uma coisa e os jurados decidiram sob outro enfoque. Agora, quando existem provas, mesmo que mínimas, que deem suporte à decisão dos jurados, não vai ser cabível o recurso de apelação. Aliás, a defesa, o advogado pode até interpor, mas ele não vai ser provido. Por quê? Se existem duas teses, os jurados decidem conforme uma das teses e essa tese encontra prova dentro do processo para amparar essa decisão, então a decisão dos jurados não vai ser manifestamente contrária à prova dos autos. Tá? Essa decisão aqui, para que esse recurso de apelação seja provido com base na linha D, é preciso que seja demonstrado que, de fato, a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Tá? Repetindo, é chato, eu fico repetitivo aqui, mas é para que vocês possam gravar. Então, se apresentada duas teses, legítima defesa e não aplicação da legítima defesa, existem provas da legítima defesa, mas se os jurados decidirem em não aplicar a legítima defesa, também existe prova de que não teria o réu agido em legítima defesa. Se os jurados entendem que ele não agiu em legítima defesa e existem provas que deem suporte a essa decisão, então a decisão deles, dos jurados, não é manifestamente contrária à prova dos autos. Essa aqui é, então, a linha D. Dois últimos... não, temos 4, né? Acabando já a aula. 4 últimos pontos. Vedação da reformatio impégios. Se apenas a defesa recorrer, a decisão posterior que vai ser proferida não pode agravar a situação do réu. Então, se ele for, se for dado provimento ao recurso interposto, esse recurso, esse novo julgamento, essa reforma da decisão ou esse novo julgamento não pode vir uma decisão prejudicial ao réu, né, uma decisão pior do que já estava. Então, se só a defesa recorre, imagina que só a defesa recorreu, a acusação não recorreu, porque se a acusação recorrer também, é possível que a pena seja majorada. Então, só a defesa recorreu. E da decisão que vai ser proferida sobre esse recurso, a pena do réu não pode ser agravada. Tá? Vedação da non reformatio impediens, lá no artigo 617 do Código de Processo Penal. Então, a parte que recorreu não pode ter a sua situação agravada no julgamento do recurso, quando apenas o condenado recorre da decisão. Se apenas o condenado recorre e a acusação não, a decisão que vai ser proferida sobre esse recurso não pode agravar a pena, mesmo que haja um erro crasso. Também é proibida a vedação da reformatio impediens. Imagina só que ele foi submetido a novo júri e nesse novo júri a pena foi superior à aplicada anteriormente. Nesse ponto aqui, há duas correntes diferentes. Uma corrente que adota entendimento no sentido que o novo julgamento do tribunal do júri, ele pode sim agravar a pena, e há um outro entendimento da vedação da reformatio impediens indireta. Então, recurso de apelação com base na linha A ou D, que leva a novo júri, foi provido o recurso de apelação, o réu foi submetido a novo júri, a corrente que diz que esse novo julgamento não pode agravar a situação do réu, pela vedação da reformatio impediens indireta, e a outra corrente que diz que sim, pode a pena ser agravada em respeito ao princípio da soberania do veredito, do júri. Então, existem essas duas correntes com relação à vedação da reformatio impediens indireta. Uma corrente que diz que se for submetida a novo julgamento pelo tribunal do júri, a nova pena não pode ser pior do que a pena anterior que foi anulada, e outra corrente que diz que sim, pode se agravar em respeito ao princípio da soberania dos vereditos. Tá. Últimos 2 tópicos da aula de hoje com relação à correção da pena. A correção da pena ela pode ser realizada diretamente pelo tribunal quando a interposição do recurso é com base na linha C e B. Essa previsão está lá no artigo 593, parágrafo 1º e 2º. Tá? Então, interposição de recurso de apelação contra a decisão do júri com base na linha C e B, o próprio tribunal pode fazer a correção. Agora, quando a decisão,
Quando for dado provimento com base na linha A e D, aí deve se submeter o réu a novo júri. E por último, nosso último ponto é o seguinte. A interposição do recurso de apelação com base na linha D, que é contra a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ela só pode ser feita uma vez. Então, o recurso de apelação com base no artigo 593.3, a linha D, só pode ser realizado uma única vez. Tá? Não pode ser realizado novamente. Imagina só que você fez o recurso de apelação com base no artigo 593.3D, seu recurso foi provido, e novamente é uma decisão contrária, manifestamente contrária à prova dos autos. Você pode novamente fazer a interposição do recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3, a linha D? Não. Porque esse fundamento só pode ser utilizado uma única vez. Tá? Essa previsão está lá no artigo 593, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, um pouco extensa, vários pontos sobre a decisão aqui, o recurso de apelação contra a decisão dos jurados. É uma aula extensa, mas ela é interessante aqui para que vocês ficam ligados aí com relação ao recurso de apelação contra a decisão dos jurados. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.